E aí, pessoal, tudo bem? Domingão, dia de ir pra cozinha e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita deliciosa que é uma baba. Daquelas receitas que você come nos restaurantes italianos e tal, facinho de fazer, parece uma receita assim pesada, muito carboidrato, mas eu vou mostrar um truquezinho pra você e você pode comer também essa receitinha na nossa dieta, meninas e meninos. Dá uma olhada nisso aqui, ó. É um risoto de funghi. Eu já deixei tudo mais ou menos organizado pra ser mais rápido, tá? O que eu vou usar? Uma cebola picadinha bem pequenininha, já ensinei a picar. Isso aqui é um tipo de corte que chama brunoise, tá? Que nada mais é do que cebola bem picadinha. Pronto. Vamos usar o funghi, tá, gente? Funghi, o que eu fiz com o funghi? Vem cá que eu vou mostrar. Eu botei esse funghi aqui de molho em água quente. Só isso, tá? Aqui tem mais ou menos uns 50 gramas. Eu gosto de bastante. 50 gramas é bastante porque ele hidrata e fica bem cheinho. Assim a gente vai usar o caldo e o funghi. Aqui tem o nosso super caldo proteico, aquele caldo que eu ensinei vocês a fazerem e que me ajudou aí, ó, a entrar na linha, entrar nos trinques. Então, aqui tá o colágeno do nosso risoto. O risoto não vai ser só arroz, queijo e gordura, como geralmente são os risotos por aí. Não, vai ter o funghi, que é proteico. Lembre-se, o cogumelo é proteína, tem muita proteína. E vai ter o nosso caldo de colágeno. Aí você pode pensar o seguinte: pô, mas é muito caro esse negócio de funghi, pô, é um negócio chique demais, caro demais. Ali, gente, tem mais da metade desse saquinho. Eu vou mostrar pra vocês quanto eu paguei no saquinho. Ó, o saquinho todo, R$10,26. R$10,26 na lojinha de produto natural. Se você for comprar numa loja mais chique, aqueles que tem marca, você vai pagar, gente, se encontra até por R$100, R$150, R$200. Eu não sou boba, eu vou onde é mais baratinho. Então eu comprei na lojinha de produto natural e coloquei mais ou menos meio disso aqui. Ele cresce muito, então R$5, R$6 de funghi, vamos combinar, dá pra pagar, né? O arroz, qual é o arroz? É esse aqui, ó. Pode ser o arbóreo ou o carnaroli. Esse é o carnaroli. Qual é a diferença do arbóreo e do carnaroli? Carnaroli é um pouquinho mais gordinho, tá? Ele é um pouquinho mais cheinho e um pouquinho mais duro, a amida é um pouquinho mais resistente. Ou seja, ele vai sugar mais o nosso caldo e ficar mais saboroso ainda. E um pouquinho de vinho branco. O vinho que você tiver, tá? Se não tiver branco, pode ser tinto. Se não tiver vinho, pode ser espumante. Aquele restinho que sobrou daquele jantarzinho que você fez, você guarda pra cozinha. E o queijo parmesão ralado na hora. Vocês sabem que eu gosto de comprar o pedaço e ralar na hora o parmesão. Então tá aqui a prova do crime, tá, minha gente? E ó, vamos lá, tudo pra panela, vai ficar uma delícia. Em 20, 25 minutinhos a gente vai estar aí. Eu gosto do risoto bem al dente. Pra quem não gosta, vai mais, 30, 40. Mas 20, 25 minutinhos a gente já tem um risoto prontinho e maravilhoso e com proteína. Hora de começar a fazer o risoto. A base do risoto sempre é a mesma, gente. Não interessa o que você for fazer, a base do risoto sempre é cebola, manteiga e caldo. Eu tô usando o nosso caldo proteico. Se você é vegetariano, aí ele fica menos proteico. Você faz um caldo de legumes também, pode ser aquele brodo de galinha que eu ensinei, tá? Vamos aqui colocar um pouquinho de azeite. Não é muito, não é pouquinho, é só pra não queimar a manteiga. E aí, mais ou menos aqui, ó, uma colher de manteiga. Cuidado com a faca pra não raspar a frigideira. Na sequência, já vai a nossa cebola, tá? Ó, vou dar uma suadinha aqui na cebola. Quantia do arroz, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou medir aqui, ó, uma xícara, tipo 2/3, um pouquinho mais de meio, tá? Pra quem não está de dieta. E pra mim, que estou de dieta, xicrinha de café. Nossa, Jéssica, mas é muito pouco, gente. Não é porque cresce e vira um monte de risoto, tá? Esse arrozinho aqui cresce e dá um prato bem legal. Então não precisa mais do que isso. Agora a gente vai dar uma boa tostada nesse arroz, tá? Vamos fritar ele. Ó, essa, gente, é a base de todo o risoto na vida, tá? Na vida é isso. Não interessa o que você vai colocar, se ele vai ser um risoto vegetariano de carne, de queijo, se vai ser um risoto de legumes, sempre cebola, manteiga, o arroz, claro, o caldo que vai cozinhar e isso aqui que é fundamental, um pouco de vinho branco. Sempre mexendo, isso é importante. Eu gosto de cozinhar no olhômetro, tá? Ah, quanto tem aí, Joyce? Mais ou menos uma xícara, gente. Eu gosto do olhômetro mesmo. Quer pôr mais, põe. Quer pôr menos, põe. Vai ver se você gosta. Isso aqui é importante. Mostra, 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 mostra.
Não pode parar de mexer, não pode parar de mexer. Nunca, nunca, nunca. O começo do risoto é a parte em que você tem que soltar o amido do bicho. O que isso significa? Qual é o bicho? É o arroz, tá, gente? O que isso significa? Você vai ter que mexer de maneira até vigorosa no começo, para que o amido saia lá de dentro do grão e para que esse risoto fique muito cremoso, sem você precisar encher ele de manteiga. Ou tem gente que comete o sacrilégio, é um sacrilégio, tá, gente? De colocar creme de leite no risoto. Pelo amor de Deus, não faça isso. Qualquer italiano se revira na tumba quando você coloca creme de leite no risoto. Não faça isso. O nosso vinho já secou. Vocês estão vendo que tá super rapidinho, gente? Ó. E ele já começou a ficar um grudinho esse arroz, ó. Agora é a hora da gente colocar o nosso caldo proteico maravilhoso. Se você quiser dar uma peneirada, eu acho que até vou fazer isso aqui, ó. Aqui. Pra que não fique as ervinhas no meio do nosso caldo. Esse caldo tá quente, tá? E a gente vai naquele esquema do mexe, 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 tá, gente? Isso é muito importante, porque, ó, ele já começa, conforme você vai quase que batendo o arroz, e por isso tem que ter pouco caldo. Se você encher de caldo, aí você vai mexer vigorosamente, o caldo vai espirrar, e você espirrar no fogão vai virar uma nhaca. O certo é você fazer assim, cobre o grão do arroz e já mexe. Cobre o grão do arroz e já mexe. Olha como ele já tá cremoso, sem um pingo de queijo, tá? Eu vou até baixar o fogo um pouquinho. Dizem as boas línguas dos chefs que o ideal é você fazer esse risoto em fogo bem baixo e tal, levar lá seus 40, 50 minutos para cozinhar. Sério, eu não tenho esse tempo. Então eu coloco na chama tripla do fogão, fogo alto e vamos que vamos, pra gente resolver isso aqui em bem menos tempo. Olha lá, mais caldo. Vamos colocar mais caldinho. Ele vai absorver todo esse caldo que eu separei aqui. Aqui tem duas porções, tá, gente? Eu já ensinei a vocês tanto a fazer o caldo quanto a porcionar. Então, o que eu coloco em cada porção? Mais ou menos 2 conchas bem grandes do caldo, quando ele já dá uma gelatina. Então, ele vai dar mais que 2 conchas de líquido, porque ele fica aquele amontoado de caldo. Se ele tiver líquido, não tiver gelatina ainda, pode guardar umas 4, 5 conchas em cada saquinho de congelar, para que você possa... Deixa eu ver se eu mostro pra você como é que fica. Tá meio bagunçado o freezer, tá, gente? Não liga não. Mas olha, tá vendo? É isso aqui, ó. Eu faço as porçõezinhas, só tem mais 2, porque todo dia, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana, eu uso ele em alguma coisa, tá? Então, eu tirei 2 porções dessa pro nosso risoto, tá bom? E as próximas serão para outras receitas. Agora, antes, depois, a hora que você escolher, é a hora de você usar também o caldinho do nosso fungo, tá? Presta atenção, olha essa água aqui, esse caldinho, cheirosérrimo, maravilhoso. É importante você não enfiar a concha lá embaixo, assim, e não mexer. Porque esse fungo, ele foi sequinho, ele pode ter alguma areinha ainda, e a gente não lava o fungo, né? O fungo fresco, a gente só passa um paninho nele, acabou e consome. Então, para que se tiver uma areinha, ela fique no fundo, além de peneirar, você não fica mexendo, tá? Você pega só em cima a parte que você vai usar, tá? E aí, eu vou agora pegar esse fungo que tá aqui, vou dar uma picadinha nele e já vou incorporar aqui no meu risoto, tá? Basicamente, vou tirar ele daqui com uma escumadeira, dar uma espremidinha, faca nele e volto. Vou dar uma picadona assim nele, tá, gente? Bem grosseira. Você viu o quanto que deu, aquele pouquinho? Porque ele suga a água quente e volta a ter o tamanho que ele tinha, né? Antes de ser seco, tá? E com aroma, que é uma coisa incrível. Dá pra colocar junto com isso aqui cogumelo natural? Claro que dá sim. Só que eu não tenho em casa, fiquei com preguiça de comprar. Eu tenho só aqui o de potinho. Então eu optei por não colocar, tá? Até porque o risoto de fungo tradicional não vai mesmo. Geralmente ele é feito com o fungo porcini ou chileno seco, tá? Esse aqui é o chileno, ele é um pouco mais barato até que o porcini. Tá? Já coloquei aqui o nosso cogumelo. Vocês viram que eu não coloquei sal, né, gente? Por que eu não coloquei sal? Porque o nosso caldo já tem um pouco de sal, porque o queijo parmesão já tem um pouco de sal, então eu vou esperar, tá? Ele sugar bem, o arroz sugar bem o nosso caldo,
pra saber se eu preciso colocar mais sal. Eu acho que talvez até não, tá? Vamos colocar o restinho aqui do nosso caldo de colágeno. Já sabe, né? Se você é vegetariano, tal, pode fazer um caldinho de legumes, mas não vai ficar proteico como é esse risoto. Desculpa, gente, aí não tem o que fazer, tá? Aí você pode tentar botar um tofu, sei lá, alguma coisa parecida com isso, mas não é a mesma coisa. E você pode fazer com caldo de pé de galinha, que fica maravilhoso também, tá? Maravilhoso também. O que eu fiz aqui? Besteira, eu desliguei a panela. Pronto, já liguei de novo. Agora eu não me preocupo mais em colocar um pouquinho mais de caldo aqui no começo, porque ele já soltou o amido, tá? A gente já tá indo pra fase final. Agora é só dar o ponto do arroz. Eu vou botar o restinho do caldo do fungo se precisar, sempre controlando o ponto do arroz, tá, gente? Isso é importantíssimo. Deixa eu pegar uma colher aqui, um garfinho, pra gente ver esse ponto desse arroz. Ele tem que estar bem al dente, eu não gosto do arroz mole. Quase lá. Vai precisar, assim, de um pouquinho de sal. Então, aí a gente vai... Parece que é muito, mas não é, tá? O salzinho de moer na hora, ele sai bem pouquinho. E vai aos poucos, pra não exagerar. Sempre aos poucos. Vou botar pimenta porque eu gosto. Se você não gostar, você não põe. Mas uma comidinha com pimenta do reino sempre é bom, né? Eu sou pimenteira, eu gosto mesmo, tá? A pimenta traz todo um calor pro prato, que é delicioso. E olha como ele rapidinho ele vai sugando o caldo. Aqui, gente, mais uns 3 minutinhos e tá pronto. Olha só, meninas e meninos, nosso risoto tá quase pronto, mas ele vai precisar, o grão, ainda de um pouquinho mais de caldo. Então, o que eu tô fazendo? Lembra que eu falei que pode ter uma terrinha no final do caldo do cogumelo? Então, eu vou passar na peneira com um guardanapinho, tá? E aí, se tiver alguma terrinha, alguma areia, fica aqui. Até pra gente não correr risco de ter todo o trabalho. E aí, no final, morder uma areia, né? Ninguém merece, tá bom? Quase lá. Hora de finalizar o nosso risoto. Sim, ele tá ainda líquido. Por que ele tá líquido ainda? Porque eu vou engrossar, vou terminar de engrossar ele com queijo. Eu vou desligar, e mais uma colherada de manteiga, eu vou desligar, fechar e vou deixar essa manteiga e esse queijo aqui se misturarem por 5 minutos. Eu desliguei a panela, tá, gente? Porque eu quero que o queijo derreta sem fazer aquele puxadão. A ideia não é ficar placas de parmesão, tá? A ideia é realmente que o queijo dê todo o sabor, tá? Esse é um queijo parmesão de boa qualidade. Que o queijo dê todo o sabor a esse caldo e... Nossa, minha boca tá cheia d'água. Dê todo o sabor e dê uma engrossadinha, tá? Então eu desligo por isso. Se você ferver muito o queijo parmesão, não vai funcionar. Uma colherada de manteiga no final, ufit. E aí, gente, é só mexer, tampar. Espera 5 minutos. Não serve antes de 5 minutos. Espera ele quieto 5 minutos e aí a gente serve. Mostro pra você já já. 5 minutos depois, a manteiguinha derreteu. Nosso risoto já está pronto, tá? Se você gosta dele mais grossinho, mais grudento, tem 2 alternativas. Você pode botar mais queijo, eu não exagerei no queijo, porque realmente eu quero uma coisa mais, né, um pouco mais fitness. Mas, ou você deixa com menos caldo. Eu gosto desse creminho. Por que eu gosto desse creminho? Porque conforme ele vai esfriando, o risoto vai endurecendo. Se você deixa ele mais molhadinho, ele não vai virar aquela placa no seu prato, né? Que às vezes você pede um risoto num restaurante, aí você dá 2, 3 garfadas e daqui a pouco o risoto vira uma placa, né? Na sua... Olha, gente, aqui borrou. O que é o certo? É você pegar um guardanapinho e passar. Como eu tô em casa, eu vou fazer o seguinte, vou passar no dedo. E pronto. Uma vez que, né? O prato é meu mesmo. Então... Mas assim, não faça isso para as visitas, tá, gente? Então, aqui uma porção, aqui outra porção, tá? Lembra que eu falei pra você que 100 gramas é muito? Quando os chefes falam 100 gramas de arroz, gente, eu fico chocada, porque 100 gramas de arroz dá 2 pratos desse tamanho. Eu coloquei bem menos que isso, né? Falei pra você que ia fazer 3 porções, mas isso aqui dá fácil para 4 pessoas comerem, tá? Então, queijinho ralado por cima e manja que te fa bem.